Olha, o que aconteceu recentemente na Europa acendeu um alerta que vai muito além das fronteiras da Áustria e da Alemanha. A apreensão de um pequeno arsenal em Viena, ligado a um suspeito com conexões diretas com o Hamas, reacende uma discussão que muitos governos e parte da imprensa europeia tenta evitar, que é a infiltração silenciosa do extremismo islâmico em solo ocidental. E como esse discurso politicamente correto e o avanço das agendas globalistas acabam abrindo espaço para que coisas piores aconteçam. Quando autoridades austríacas confirmaram que as armas encontradas poderiam servir para possíveis ataques contra alvos judaicos, estava claro que não se tratava de um caso isolado. Era um sintoma de algo muito mais profundo, um conflito ideológico que opõe valores civilizacionais muito distintos. É significativo que tudo isso tenha ocorrido perto do Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico. Então, esse detalhe não é apenas simbólico, mas revela o grau de cálculo por trás dessas ações terroristas. São ataques que buscam atingir não apenas pessoas, mas também a memória, a fé e a identidade de um povo. A investigação mostrou que os suspeitos já haviam sido monitorados por meses e que o britânico que foi detido teria atuado como peça-chave no transporte das armas para a Alemanha. A conexão direta com o Hamas desmonta o discurso romantizado de algumas correntes políticas da esquerda que tentam pintar o grupo como um movimento de resistência e tal. Na prática, o Hamas tem repetidamente demonstrado ser uma organização terrorista com métodos brutais, objetivos totalitários, incompatíveis com qualquer princípio democrático e genocidas. Há uma tendência muito perigosa, especialmente na Europa Ocidental, de relativizar o terrorismo quando ele é envolto em discursos ideológicos. Muitos partidos alinhados à extrema esquerda insistem em apresentar o conflito Israel-Hamas como uma luta entre oprimidos e opressores, sem reconhecer que o Hamas não busca um Estado ao lado de Israel, mas sim a destruição dele. Isso é genocídio. É uma diferença gigantesca. É o mesmo tipo de distorção que se vê quando líderes políticos e intelectuais relativizam completamente ataques terroristas, preferindo chamar de reação ou resistência, o que na realidade é assassinato premeditado. São posturas que, direta ou indiretamente, fortalecem o extremismo. E ao olhar esse episódio pela ótica da segurança nacional, é possível perceber o quanto a postura firme de países como a Áustria e a Alemanha contrasta com a leniência de outras nações. O ministro do Interior austríaco foi direto ao afirmar que a missão do país é tolerância zero com terroristas. É o tipo de linguagem que há muito tempo desapareceu do vocabulário de boa parte dessa política europeia, presa a um discurso neutro que evita ofender qualquer grupo, mesmo aqueles que defendem a destruição do Ocidente. O medo de parecer intolerante virou um freio moral que impede ações mais firmes contra o radicalismo islâmico que cresceu nas últimas décadas nas periferias urbanas e também nas redes sociais. Então a relação histórica entre Europa e o povo judeu é muito complexa e talvez por isso cada novo episódio de antissemitismo cause uma ferida muito mais profunda. Mas o curioso é que enquanto governos falam em combater o ódio, muitos continuam aceitando narrativas e alianças políticas que o alimentam. Não é raro ver manifestações nas ruas das capitais europeias em que bandeiras do Hamas aparecem ao lado de cartazes de partidos de esquerda. Essa contradição moral expõe uma grave incoerência dentro desse discurso progressista contemporâneo. Proclamar-se, em defesa dos direitos humanos, mas se faz silêncio quando esses direitos são atacados pela ideologia de grupos que odiosamente negam a existência de Israel. O aparecimento desse depósito de armas em Viena serve como lembrete de que o terrorismo não é um problema distante, limitado completamente às zonas de conflito do Oriente Médio. Não! A globalização tecnológica, que permite conexões imediatas entre militantes de diferentes países, também acaba facilitando a logística de organizações terroristas.
As fronteiras abertas, celebradas por muitos como símbolo de liberdade, tal, acaba se tornando brechas por onde transitam pessoas e ideias que representam uma ameaça direta à segurança ocidental. É um paradoxo que os defensores do globalismo preferem ignorar, talvez por saberem que admitir isso seria reconhecer os limites da utopia multicultural que eles defendem. Israel, por sua vez, se encontra numa posição constantemente injusta, apesar de ser a única democracia plena no Oriente Médio. E, frequentemente, ele é tratado como um vilão dentro do cenário internacional pela mídia esquerdista. Muitos líderes ocidentais hesitam em apoiar abertamente o direito de Israel de se defender, com medo de desagradar seus aliados políticos internos ou parte da opinião pública. Então essa ambiguidade moral acaba minando a credibilidade do Ocidente e transmite ao mundo a imagem de uma civilização cansada, insegura de si mesma, que perdeu completamente a capacidade de reconhecer o que está em jogo aqui. Defender Israel, no fundo, é defender a própria sobrevivência dos valores que sustentam as sociedades livres. O caso austríaco também obriga a refletir sobre a forma como a Europa tem lidado, melhor dizendo, com o fenômeno da imigração em massa e o crescimento de comunidades isoladas culturalmente dentro dos seus territórios. E não se trata de culpar imigrantes ou generalizar comportamentos, mas de reconhecer que muitas vezes o multiculturalismo tem sido imposto sem qualquer preocupação ou integração. Quando uma sociedade ela deixa de exigir que suas leis, costumes e princípios sejam respeitados por todos, ela cria bolsões de radicalismo e ressentimento. E é nesse terreno fértil que as organizações como o Hamas recrutam, treinam e manipulam. A história recente, ela nos mostra que a ingenuidade custa muito caro. Da França à Bélgica, da Suécia à Alemanha, ataques terroristas têm deixado cicatrizes muito profundas. Ainda assim, parte da elite política continua priorizando os discursos de aceitação incondicional, como se a simples boa vontade fosse suficiente para conter o extremismo. É quase como se o Ocidente tivesse esquecido que seus direitos e liberdades só existem porque gerações anteriores os defenderam com coragem e sacrifício. A paz e a tolerância não são produtos naturais da sociedade. São conquistas que precisam ser protegidas todos os dias. Esse episódio de Viena deve, portanto, ser entendido como uma lição para todo mundo. Enquanto algumas autoridades agem de forma incisiva, outras fingem não ver o que o radicalismo islâmico simplesmente não desapareceu, apenas se adaptou. O Hamas, mesmo enfraquecido militarmente em Gaza, mantém estruturas internacionais de apoio, financiamento e propaganda no mundo inteiro. E parte desse apoio vem, curiosamente, de sociedades que se dizem defensoras da paz. Então não há como negar. O discurso ideológico da esquerda tem servido, ainda sem intenção explícita, como uma espécie de escudo moral para grupos extremistas. Ao relativizar a violência, ao culpar Israel por cada conflito e ao transformar terroristas em vítimas, esse discurso contribui para normalizar o inaceitável. O mundo ocidental vive hoje um teste de coerência. A defesa das liberdades civis, da democracia e do Estado de Direito precisam valer também quando os inimigos dessas liberdades usam justamente esses princípios para esconder o que eles estão fazendo e se fortalecer. E a Áustria mostrou que ainda há instituições capazes de agir com firmeza e inteligência. Mas o desafio é global. É preciso relembrar que combater o terrorismo não é intolerância, é autodefesa civilizatória. O perigo não está apenas nas armas escondidas, não está apenas dentro das armas no cofre, mas na complacência de sociedades que se recusam a reconhecer o mal enquanto ele ainda parece distante. Afinal, a luta contra o terrorismo do Hamas e contra qualquer outra forma de extremismo que negue a dignidade humana é uma luta pela sobrevivência de valores que foram construídos no Ocidente. Liberdade, responsabilidade individual, propriedade privada, respeito à vida e à religião. São esses os pilares ameaçados sempre quando o fanatismo se disfarça de justiça social. Que o caso de Viena sirva de alerta. Não de mais um capítulo esquecido. Porque a segurança, a paz e até a verdade dependem de não ceder ao medo
E muito menos a ilusão de que o diálogo sozinho é capaz de deter quem só entende a linguagem da força.